Muito boa noite, pessoal do canal Consignado Inteligente. Uma honra imensa estar aqui com vocês. 18 horas mais 59 minutos. Uma live muito bacana, muito gostosa, muito especial, no horário que eu gosto de fazer, o horário das 19 horas. Estava com saudade de vocês. E esse, pelo jeito, é o horário que vocês gostam de ver também, o canal Consignado Inteligente. Muita gente aqui já no chat dando boa noite. Temos um convidado muito importante da minha mais alta estima, que já está aqui no backstage, eu já vou chamar para vocês. Mas dá uma boa noite para Eliane Barros, para Marisa Rezende, para Miriam Costa, para Lourdes Souza, para Claudemil... Eita, essa é difícil, hein? Claudemil Sanes Ângela, acertei? Para Célia Andrade, para o Donizete Elias, para Eliane Martins, já falei, para Sandra Godard, para Enaira Janete da Silva, para Cida Cardoso, para Esmone Câmara, Miriam Costa, Lindaura Almeida, João Batista, olha, Anésia Alves, muita gente. Júlio Pocabaíba, eita, indígena. Esse sobrenome é indígena, não me engana. Mas, muito prazer ter vocês aqui, vocês estão no canal Consignado Inteligente. Quem for inscrito, ótimo, já tá com o joião aí para jogar essa live para frente, porque hoje vai ser uma live muito gostosa, muito importante, cheia de informação boa e rica e correta, que é o mais importante, porque ela será conduzida por dois jornalistas que estão a favor dos aposentados e pensionistas. O primeiro está aqui, o que vos fala, Tiago Parigiani, e o segundo, meu parceiro da Paraíba, Milton D'Antunes. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, meu irmão de carreira. Coisa boa, fala, Thiago, tudo bem, querido? Obrigado tudo aí bem? Pelo convite. Tá tudo tranquilo, melhor agora que a gente vai poder trazer mais informação, tirar dúvidas e esclarecer toda essa situação da margem, isso é sempre muito bom. Estou sempre disposto a trazer essas informações para o pessoal, isso é muito bom. Com certeza. Vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas, tá? Se o chat andar muito, fica difícil para acompanhar. A gente tem os membros aqui no canal. Se você quiser se tornar membro, a sua pergunta aparece em destaque, a chance da gente ler é maior. É só clicar no Fique Membro, R$ 2,99 ao mês, bem baratinho, 1 centavo por dia, taxa simbólica, para você poder ter uma interação um pouco com mais qualidade aqui com a gente. Quero agradecer a presença das meninas, tem muita gente aí, coisa boa lá do canal. Sejam bem-vindos, pessoal. Muito bom ter vocês aqui para a gente poder compartilhar mais informação. Com certeza. Backstage do Milton aí. O Milton tá na Paraíba, né, Milton? Eu tô em São Paulo aqui, um frio. Tô em João Pessoa, tem chovido por aqui, mas sempre aquela temperaturazinha na casa dos 20, 24 graus quando tá frio, viu? Não, aqui tá muito gelado, cara. Os dedos estão tudo entrevado aqui. Eu acabei de vir de Santa Isabel, que é o interior de São Paulo, e é uma região um pouco serrana, então tá parecendo o Campos do Jordão. Não sei se você já conseguiu vir para Campos do Jordão, mas tá muito gelado. Mas Campos do Jordão não, mas São Paulo é frio, conheço São Paulo. Já morei em São Paulo bastante tempo atrás, conheço o frio de São Paulo já. Não, é complicado. Mas o que está quente é a vida do aposentado e pensionista, né, Milton? E a gente está aqui juntos por isso, porque o Milton, para quem acompanhou a última live que eu fiz, o pessoal até me cobrando, o Thiago sumiu, o Thiago não abandonou a gente. Não, quando a gente fica quietinho, é porque não tem informação a ser dada. E eu fiz uma última live, Milton, falando de alguns projetos que eu não acreditava. Então, depois eu vou querer sua opinião também, para saber se eu estou errado na minha colocação, né? Eu enterrei a margem de 45%, é um projeto que eu não acredito que saia. Eu tentei contato com o deputado Alexandre Leite, do DEM aqui de São Paulo, a assessoria dele nem quis colocar ele em contato com a gente, e a partir do momento que nem o pai da criança acredita na criança, eu falei, eu vou bancar essa informação de que essa margem não sai. Né? E eu dei essa informação, correndo o risco, né, de queimar a minha língua, mas eu me retrato, não tem problema algum, e estou esperando o deputado Alexandre Leite aparecer, caso ele tenha interesse em me contrariar também. Sim. E eu falei da margem social, né, que estava um pouco descrente, e você, no papo que a gente teve em off, você conseguiu me convencer a me inteirar do projeto, e eu dou o braço a torcer de que realmente eu entro novamente na briga por ela, porque eu começo a acreditar. Eu sempre acreditei que fosse um excelente projeto. O que me fez começar a desacreditar era a falta de incentivo. Mas quando eu vi o que o deputado Pompeu de Matos fez, e o que ele falou na sua live,
eu acredito que agora a gente tem um braço forte para aprovação. Então, esse foi o motivo da nossa live, da nossa união aqui, em prol dos aposentados e pensionistas, porque a gente também acredita que seja o projeto dos projetos, como você também tem falado na live. Agora, sim, a margem de 45, eu estou errado em pensar do jeito que eu estou pensando? Não, eu tenho algumas opiniões que são bem, às vezes até polêmicas também. Eu não vejo com bons olhos, por mais que as pessoas possam dizer o contrário, Thiago, hoje a gente luta para tentar dar mais conforto para essas pessoas. Eu em alguns aspectos, eu até enxergo o grau de necessidade e de desespero dos aposentados e pensionistas, aqueles que buscam um empréstimo consignado, às vezes dá a impressão, e me corrija se você discordar, de que essas pessoas às vezes buscam essa, entre aspas, solução imediata para alguns problemas financeiros, como alguém que, infelizmente, numa dependência, vamos pegar um dependente em drogas, ele busca, né, aquela coisa para satisfazê-lo pela necessidade que ele tem, que é a satisfação, né, do corpo, da mente ali pela questão da droga. O aposentado, me perdoe até esse comparativo, gente, não estou chamando nenhum aposentado de drogado, pelo amor de Deus. O que eu estou querendo dizer é que hoje o consignado, ele está na vida, ele está na veia do aposentado, do idoso de um modo em geral, mas de uma forma tão arraigada que é como se essas pessoas não conseguissem ver um horizonte sem isso. Eu bato papo com muita gente nos bastidores. Desde o início do meu canal, fiz questão de me aproximar muito das pessoas, justamente para que eu pudesse ter mais próximo de mim qual é a sensação que eles têm, qual é a necessidade, né, de buscar um consignado, sabendo que vão se endividar. Então, o que eu percebo? Que hoje essa margem de 45% seria dar um tiro em quem já está quase morto. Seria realmente acabar de matar, sabe? Daí eu volto os olhos para a margem do consignado nesse formato, nesse modelo de uma margem social, com os olhos assim tão, sabe, cheios de esperança. Porque realmente eu vejo hoje a margem social, não é à toa que a gente chegou até, né, no denominador comum desse nome social, como realmente a salvação para essas pessoas, mas num sentido, tá? Não é que o crédito consignado não vai acabar nunca e as pessoas que enxergam isso como algo bom para suas vidas, a gente tem que respeitar. Mas o que eu quero hoje, de imediato, com tudo que a gente vem passando, é fazer as pessoas entenderem que esse viés que está para chegar, que é a margem social, vai, na pior das hipóteses, para quem enxerga de maneira pejorativa ou negativa, vai minimizar os problemas que essas pessoas têm. Hoje elas estão buscando um crédito consignado, que aconteceu isso com os 5% extra que já aconteceu, né, que era 1.006 virou lei, e eu lançava naquela época perguntas que hoje eu já sabia quais eram as respostas. Eu dizia, pessoal, esse 5% a mais que está vindo aí, vai resolver teu problema? Se for resolver teu problema, pega com certeza. Mas se não for, gente, segura a onda, porque você já tem 30 e vai pegar mais 5, que no final desse ano tudo indica que, infelizmente, como a gente vê que nada se mantém em termos de palavra, né? Aí a gente vai para o lado político agora desse governo. Infelizmente, eu acho pouquíssimo provável que em dezembro eles mantenham a palavra de que mesmo com o término aí da validade, né, das regras que foram alteradas para a MP 1006 que virou lei, as pessoas mantenham-se com margem positiva. A regra está dizendo no que foi aprovado que em dezembro acaba a boquinha, volta tudo a ficar com margem negativa, ou seja, volta-se a ter o problema que tinham. Porque uma coisa é você não ter margem nenhuma, mas está ali tocando a vida e tal. Outra coisa é você ficar com margem negativa e só daqui a 5, 6, 3, 4, 5, 6 anos, de acordo com quanto tempo falta para essas pessoas terminarem esses empréstimos, poderem novamente se valer, né, da busca dessa pseudo-solução para a vida delas. Então, eu não concordo com os 45% por isso, porque a gente vai acabar endividando quem já está realmente sabe, lá no fundo do poço. Então, eu quero algo que resolva o problema e não que traga mais problemas. Aquela coisa de trazer uma solução imediata, Thiago, sinceramente, isso para mim não é solução. Pois é. Eu estou vendo alguns comentários aqui no chat e normalmente a gente ignora essas coisas, mas eu não vou ignorar, tá? Eu quero que vocês coloquem o motivo de alguma insatisfação que vocês estão tendo aqui. É comigo?
é com o convidado, pode ficar à vontade. A gente está acostumado a tomar pedrada também, mas a nossa ideia é contribuir, né? Se não fosse para contribuir, a gente não saía nem de casa, né, Milton? Não deixava a nossa esposa, nossos filhos aí esperando para a gente vir aqui colocar a cara a tapa e para fazer alguma coisa por vocês. O Milton é jornalista, eu também sou jornalista. Além de jornalista, eu entrei no crédito consignado há 5 anos devido à grande quantidade de fraudes que eu via próximo do meu escritório e acabei com isso ajudando alguns clientes e com isso empregando algumas mães de família. E por esse motivo eu acho bem digna a minha luta e com uma ferramenta muito importante que é poder liberar o crédito direto para vocês. Mas não foi isso que me motivou a vir no YouTube. E sim, o que me motivou foi difundir o trabalho que eu estava fazendo de correção de fraude. Muita gente que pegava empréstimo, assinava papel e tinha que dar R$300 para liberar o empréstimo. Isso não acontece, no consignado ninguém paga nada. E na minha empresa, a gente começou a atuar dessa forma e assim liberar o crédito de forma correta. Isso foi me dando uma satisfação pessoal muito grande, porque o meu escritório fica num lugar que eu cheguei com 8 anos de idade, Milton. E desde os 8 anos de idade eu conheço os aposentados e pensionistas que hoje lá são aposentados e pensionistas. Eles eram da minha idade quando eu cheguei ali. E hoje eles me veem adulto e eu vejo eles um pouco idosos. Então, isso me dá o prazer. Mas eu não venho no YouTube para fazer venda, tá? Eu venho para atender quem precisa de mim, né? Agora, pode colocar o nome aí, a Tereza Cristina tá brava, tem algumas pessoas aqui, mas vamos em frente. O crédito consignado, na minha concepção, Milton, ele surge para tirar o aposentado do buraco. Né? No primeiro momento eu achei, nossa, se eu entrar nesse ramo eu vou ter que ficar oferecendo endividamento para eles. Olha, pega um consignado, é muito bom. Não. Normalmente eles já estavam todos atrapalhados, com 4, 5 linhas de crédito. Eu costumo falar que o que endivida o aposentado não é o crédito consignado, é o consumo excessivo, é o lidar errado com o dinheiro. Tem gente que pega consignado para fazer compra do mês, mas e o outro mês? Né? O mês que vem também vai ter a compra, vai ter a conta de luz, a de água. Então, esse ramo de consignado ele foi criado pelo Lula em 2003 e foi criado para livrar as pessoas dos juros exorbitantes. Então, a ideia é o quê? Se você tem uma dívida com um agiota, ou se você tem um financiamento de carro que te cobra 3%, 4% ao mês, você vai lá e faz um consignado com uma taxa de 1,8% e quita aquele empréstimo. Né? A ideia é reduzir os juros. Agora, não fazer do empréstimo consignado um meio de ganhar a vida, de ter uma forma de sobrevivência. E aí aqui teve uma inscrita nossa que colocou uma coisa muito boa aqui, porque ela está procurando um emprego, ela está procurando para montar um negócio e tal. Aqui, ó, a Ângela. Essa está na nossa vida sim, o consignado. Não temos saída e eu quero para abrir um negócio para trabalhar. Excelente ideia, porque você vai investir num ativo. Você não vai pegar... A Ângela está falando de algo importante, Thiago, porque quando eu tenho essa fala que eu coloquei agora há pouco, até que não quero que ninguém me interprete mal, não tenho nada contra o consignado, mas até como é o nome do teu canal, o consignado ele tem que ser inteligente, ele tem que ser usado de forma inteligente. Sim. Então, se a Ângela busca um consignado, que é uma linha de crédito, realmente com juros diferenciados, diante de um crédito pessoal, por exemplo, maravilha. Agora ela está buscando uma renda, um dinheiro que vai fazer mais dinheiro. Ela não tá indo buscar algo que vai deixar ela mais endividada. Porque o problema do crédito consignado, do crédito como um todo, quando ele é a médio e longo prazo, como é o caso do consignado, ele te compromete por anos e você não tem a menor possibilidade de dizer, eu não quero mais. Assinou o contrato, recebeu o dinheiro, gastou, a dívida está aí, ó. Você pega aí, digamos, R$1.000. Dentro do exemplo do que eu te falei, se aqueles R$1.000 ele não irá trazer minimamente a solução que você está buscando, você simplesmente buscou mais uma dívida. Você já estava comprometido, já estava com problema e foi buscar um outro problema. Então é nesse sentido que eu falo. Agora, se você tem como buscar um dinheiro, o caso da margem social, por exemplo, você vai buscar um crédito, você aí já está com 40% comprometido do seu salário, os 35% mais os 5% do cartão. Mas a margem social está vindo aí como uma possibilidade de você pegar um novo crédito, mesmo se você não tem margem mais disponível, mas, e é a orientação que a gente tem dado, busque esses valores para você se livrar daquilo que você já tem de dívida com juros maior. Também não vai adiantar de nada se as pessoas forem amanhã, estando totalmente aprovada a margem, não vai adiantar de nada você buscar mais 5%.
se comprometer um pouco mais se você não vai dar o direcionamento devido, pessoal. Isso é uma questão de educação financeira básica, tá? Dívida que gera dívida, só se ela tiver um objetivo muito grande, saúde, pagar essas dívidas que você já tem aí, tem gente aí devendo a agiota, sendo ameaçado, assim, uma série de situações que eu conheço. Então, essa questão, se você souber direcionar o objetivo, como foi o caso aí da participante, maravilha, parabéns, tem que ter essa inteligência nesse momento agora, pessoal. É isso aí. É por isso que a gente pôs o canal, isso aí mesmo, consignado inteligente, porque não é para sair pegando à toa, não, é para saber a hora certa de usar o consignado a seu favor. Uma das questões, antes da gente falar da margem social, Milton, é a questão do RMC. Recentemente eu até passei um trechinho de um vídeo que o Felipe Brito fez, falando da extinção da RMC. E chega num ponto que esse cartão do aposentado ele começa a chamar a nossa atenção pelo seguinte motivo. Os vendedores estavam fazendo as vendas do consignado normal com a comissão A. E o cartão RMC começou a pagar A vezes 2. Eu falei, por que eles estão pagando tanto no comissionamento disso aqui? E eu fui estudar o RMC. E eu descobri que o RMC ele é infinito. Se o cliente pega aquela margem da reserva, da margem consignável, ele não paga 84 parcelas. Ele fica descontando ali, porque na verdade não é um empréstimo. Ele libera o valor do limite do cartão para o cliente, e a partir do momento que eles usam e ficam pagando um mínimo, o rotativo é pequenininho, 3%, mas a bolinha de neve, vamos chamar assim, ela fica ali rodando. Então tem gente que pega 2.000, fica descontando 55 todo mês, e quando vai quitar, tá 3. Aí ele falou, mas por quê, né? Justamente por esse motivo. Aí o Felipe está pregando, assim, a extinção, né, do RMC. E eu falei, a extinção acho que não é o melhor caminho. Eu acho que seria o caminho de tabelar, né, o desconto. São X parcelas, né? São 80 parcelas, ou são 70, ou que sejam 100 parcelas, mas tabelar, né? Fixar essa dívida e não extinguir, porque se extinguir é uma redução de margem, né? Acaba reduzindo essa margem, e aí a gente lutou tanto para aumentar a margem do pessoal lá atrás, e acaba meio que voltando isso aí. Ou então converteria esses 5% numa margem normal, convencional, né, para eles poderem pegar. Dentro do trabalho que a gente já vem desenvolvendo há bastante tempo, existiu, inclusive, uma ideia legislativa até do próprio Felipe, na época a gente discutindo algumas coisas que poderiam ser colocadas em prática, pela experiência que ele tem, ele surge aí naquela época com a ideia legislativa, que a gente até conseguiu colocar como emenda em tantos projetos que a gente já acompanhou, mas infelizmente não depende da gente. A gente faz de forma bem inteligente todos os atalhos que a gente consegue para tentar alcançar as aprovações de tudo que a gente vem representando. E o Felipe tem uma ideia legislativa, Tiago, de justamente juntar os 5% que é direcionado ao cartão nos 30%, né, porque aí você absorveria a questão dos juros, que também é menor, né, do consignado comparado com os juros do cartão, e aí se ficaria com 35%, como bem lá atrás, no início, era 35%, né? Então, basicamente, infelizmente, a ideia morreu dentro de mais um projeto como emenda, né, e a gente não conseguiu aprovar, estava dentro também, era uma das emendas da 1006, mas, infelizmente, a base do governo estava como relator, né, da medida provisória, e, infelizmente, a gente não teve sucesso. Mas, boas ideias a gente tem demais até. A questão é que a gente rema para um lado, né, mas, infelizmente, a gente tem uma força muito maior remando contra. Mas eu acho que o maior objetivo dos canais que vem trabalhando de maneira mais objetiva e realmente com vontade de fazer a coisa acontecer é a gente poder dar visibilidade. A margem social, até pouco tempo atrás, ninguém nem acreditava nela, como você mesmo. Era algo que estava ali meio que na superficialidade da força que ela tinha, mas aí eu conversei com algumas pessoas e não, a gente precisa realmente, assim como o 14º também surgiu lá atrás muito tímido, a gente precisa falar, a gente precisa fomentar, a gente precisa realmente fazer isso cair na boca do povo. E chegamos ao ponto de que a margem social recentemente também já foi noticiado aí em alguns jornais de internet, né, via internet, assim como o 14º. Claro, o 14º tem um apelo muito grande, então ele ganhou muito mais do que a internet, ganhou realmente até a TV aberta. Mas a margem social está ganhando força sim, está, né, caminhando aí devagarinho. Eu acredito que a gente tem grandes chances. Eu tenho dito o seguinte, a grande mola que faz isso aqui acontecer, isso aqui que a gente está fazendo, não somos nós somos uma janela, né?
mas quem vai fazer realmente a coisa se expandir e acontecer são as pessoas. Elas precisam entender que quem tem força de verdade são elas, né? Eu costumo dizer que o aposentado, até pouco tempo atrás, antes da visibilidade que a gente tem dado para eles não passavam de um grande leão, né, com medo, né, de um ratinho, entendeu? Então a gente fez o aposentado entender a força que ele tinha. Muitos ainda não acreditam nessa força que tem, né, no volume que eles de força que eles podem ter, se realmente entenderem que tem essa força, para que a gente possa aprovar pautas importantes. Gente, a gente tem nas mãos, Thiago, um potencial de colocar um presidente da República em 2022, manter esse ou colocar um outro. Poxa vida, a gente está falando de 35 milhões de pessoas, contando apenas com os aposentados e com pensionistas, mas tem servidor público que está insatisfeito, tem familiares desses grupos, que se a gente colocar somente mais um familiar dentro de cada residência de um aposentado ou de um pensionista, a gente duplica isso, a gente chega a quase 70 milhões, o presidente vem sendo eleito com 50 e poucos milhões de votos. Então, isso aí está bem nítido, realmente nas mãos de quem está o poder, tá? O problema é que a gente precisa realmente se direcionar todo mundo para o mesmo caminho. Não adianta, né, sermos muitos, mais espalhados. Isso aí não vai adiantar nunca. A gente vai remar e vai morrer na praia sempre, infelizmente. É o discurso que eu prego de união também. Quando eu entrei, eu estava totalmente sozinho no canal, né, e eu não conhecia o trabalho de vocês, não conhecia o trabalho de ninguém. Não conhecia o trabalho de ninguém da classe. Eu fui montando o canal e, de repente, eu surgi assim, meio que fazendo algumas alianças e tentando unir todos. E eu vi que tinha um racha no meio. E eu falei, cara, eu entrei num vespeiro, porque era muito mais fácil se todos nós se juntassem. Que nem aqui no chat, tem as pessoas divergindo. Essa pessoa que está divergindo, ela não ajuda em nada. Ela não agrega. É que nem quando a gente põe um político no nosso canal e a pessoa entra no chat para descer o pau no político. Por mais que você tenha um problema, que nem a margem de 5, a gente deve a quem? Ao capitão Alberto Neto. A gente precisa do político. A gente não adianta a gente bombardear o político. Não, a gente não está aqui para fazer carinho no político, certo? Não, a gente não pode ter político de estimação. Isso, a gente não está aqui. Eu tenho o discurso, assim, meu canal, eu sei que ninguém nunca vai agradar, unanimidade não existe, né? Mas eu acho, assim, que quando eu me propus a trabalhar, eu sabia que eu ia afetar, eu ia entrar de cabeça no meio político, eu não quis fazer aliança com político nenhum, né, especificamente, e nem com partido nenhum, porque, poxa vida, eu tenho que ter a liberdade de trazer no meu canal pessoas de esquerda, de direita, de centro, pessoas que tenham boas ideias, porque, na verdade, a política, ela se dissolveu e se transformou com essa dissolução, basicamente, no que é melhor para mim. As pessoas hoje têm feito política dessa forma. Se foi bom para mim, está ótimo. Os outros que se explodam. Mas a essência da política não é isso. A essência da política é a gente procurar o melhor para o maior número de pessoas, né, dentro de um equilíbrio. Então, as pessoas perderam esse foco, perderam esse direcionamento. Por isso que acontece muito, né? Tem muitos aposentados que são contra o trabalho que a gente desenvolve. Ironicamente falando, mas existe, né? Não entendem que quando a gente critica uma ação do governo, eu não estou criticando fulano de tal. Estou criticando a representação pela qual ele foi colocado onde ele está. Ele foi colocado lá para representar milhões de pessoas. Se ele não está trabalhando por essas milhões, está trabalhando por meia dúzia, tem alguma coisa errada. Então eu critico isso, né? Mas infelizmente nem todo mundo compreende. Então, esse é o intuito da luta, é todo mundo se unir. Claro que ninguém vai pensar igual. Todos nós vamos pensar coisas diferentes, mas a finalidade tem que ser a mesma. Né? Tem que ser a mesma, todo mundo junto e entendendo que a gente está aqui porque a gente tem uma causa. A margem social não agrega em nada para o mercado de crédito consignado. Não agrega em nada. Pô, margem social, o que vai... As lojas vão fazer margem social? Não, não vão. Mas por que a gente está aqui falando? Porque a gente tem uma causa. Não é simplesmente interesse comercial. Isso não moveria nada. Isso não faria a gente dedicar boa parte do dia da gente para produzir um conteúdo para vocês. Pode ter certeza que não. Da minha parte, eu tenho outros negócios, eu não vivo do consignado. O jornalismo está presente na minha carreira. Acabei de lançar uma biografia de um super atleta de MMA. Então, a gente está aqui em prol de vocês. E cabe a vocês, é o que o Milton falou, todo poder emana do povo, está na Constituição. Se vocês movimentarem os canais,
o movimento gera essa atração que vai beneficiar vocês mesmos. E a gente está aqui como vetores dessa informação e vetores para ligar vocês ao político. Como que vocês fariam para ter um contato com o Pompeu de Matos? Né? Teria que montar um canal todo aposentado para falar com um político? Não precisa, a gente está aqui já representando vocês para isso. Né? O capitão, o Paim, todos que estão aí envolvidos aí nas causas do aposentado e pensionista. Mas, Milton, 14º salário, o que você acha? Você acha que tem chance de sair? Eu tenho uma opinião minha aqui, depois eu passo para você, mas queria saber a sua. Tiago, a gente tem pelo menos 2 projetos aí importantes do 14º, e aquele que deu todo o pontapé inicial, né, da nossa ideia legislativa lá no ano passado, eu lembro que eu estava até revendo essa semana um vídeo que eu gravei, acho que em meados de março, logo quando se anunciou a antecipação de 13º pela primeira vez, eu fiz um vídeo e eu falava sobre isso. Aliás, eu levava as pessoas a raciocinarem comigo. Tava aquela alegria toda, 13º vai ser antecipado, era uma novidade, ninguém nunca tinha visto isso. Só que as pessoas esqueciam que ia ficar uma lacuna, um vácuo aí de março do ano passado, como eu pré-anunciei na época, até dezembro. Dizia, gente, maravilha, tá vindo num bom momento, tá, mas e o final do ano, como é que vai ser? Porque tinha-se a falsa esperança de que ia se manter o 13º em dezembro, ou seja, o governo estaria fazendo uma benesse que a gente sabe que jamais ele faria, de antecipar algo e te manter aquele direito, né, no final do ano, que seria quando você deveria receber. Daí surgiu a questão da ideia legislativa e a gente colocou isso rapidamente em pauta e em 2 dias a gente alcançou quase 50 mil votos. Precisávamos de 20 mil. Chamou a atenção do Paim, o Paim transformou isso, né, com a anuência de nós 3, e aí virou o projeto de lei 3657. Maravilha, até aí, tudo bem. A gente tinha, na época, o Alcolumbre presidindo o Senado, e a gente sentiu muita resistência. A gente teve indicação de deputado, perdi as contas de quantos requerimentos de urgência, pedindo simplesmente para pautar, não era nem para aprovar, era para pautar. E, infelizmente, nada aconteceu. A gente está aí agora com o Rodrigo Pacheco, com essa esperança de que ele seja mais sensível a tudo que aconteceu, porque a gente sabe que foi o aposentado que fez realmente a economia acontecer nesse giro que ela necessitava dar desde o ano passado. Somente depois da antecipação do 13º ano passado foi que se organizou de fato e começou a se pagar a questão do auxílio emergencial. Pouca gente lembra disso, infelizmente. Então, realmente foi o aposentado que fez a coisa acontecer. E, ironicamente, foi o aposentado também, nesse percurso de tempo até hoje, que não teve nenhum benefício efetivo, não teve realmente nada que diga, poxa vida, isso aqui foi algo de benefício que foi feito durante esse momento de pandemia pelo aposentado, pelo pensionista e por todos os demais que ajudaram direto ou indiretamente nessa movimentação da economia. Não foi feito, cara. Nem o auxílio tiveram, né? Nem absolutamente nada. A gente teve aí uma ideia legislativa também, eu não lembro agora o nome da pessoa, que era naquele bônus de R$2.000, também cresceu muito rápido, também sequer passou pelas comissões lá no Senado. Então, assim, boas ideias nunca faltaram. E está aí a prova do 14º salário. Graças a Deus, o Pompeu de Matos também, inspirado na mesma ideia da gente, ele jogou com outro formato, né, o 14º também através da Câmara, de um projeto desenvolvido por ele, mas baseado na nossa ideia também. E aí, graças a Deus, o projeto começou a andar, acabou agora de chegar na Comissão, né, de Seguridade Social e Família, já teve a aprovação da relatora, ela fez muita melhoria no relatório dela também, assim como o próprio Eduardo Barbosa, que veio ao meu canal também, né, para falarmos da margem, ele fez a relatoria da margem, melhorou. Quando ele veio no canal, cara, ele se assustou com a repercussão que a margem já estava dando, e ele já tinha me confidenciado nos bastidores que já tinha dado uma passada de olhos no texto, e que tentaria conversar para aprovar, mas só que depois da nossa conversa, graças a Deus, ele cortou pela metade os juros, que já era maravilhoso, de 5% ao ano. Então, ele conseguiu aprovar o relatório dele e passou na comissão também. E agora já está seguindo para mais 2 ou 3 comissões a margem social. E o 14º está na mesma comissão agora, de Seguridade Social e Família. Já com um relatório positivo, né, esqueci agora o nome da deputada, mas daqui a pouquinho eu lembro.
ela já deu o parecer dela, a deputada lá de Goiás, bem ativa, né, na comissão de idosos também, de um modo em geral. Então, assim, isso traz uma esperança. Dizer que é fácil, não é, sabe, Thiago? Porque o caminho a ser percorrido ainda é longo. Eu estou para voltar em Brasília, em meados agora de agosto e setembro, porque eu tô tomando a frente de algumas pautas também já há muito tempo aí engavetadas, e a gente vai fazer barulho, pelo menos barulho eu sei fazer. Então, a gente vai ter que fazer isso acontecer e a gente vai levar dentro desse pacote de situações o próprio 14º salário. A gente tem um diferencial esse ano agora que a gente tem experiência. No passado a gente lutou, mas a gente não sabia alguns caminhos, alguns atalhos. E hoje a gente já tem muitas portas abertas lá em Brasília e isso vai facilitar o nosso trabalho, inclusive de retorno lá, de luta também pelo 14º. Então isso abre possibilidade. Mas a gente sabe que são 50 bilhões, né? Ano passado a gente tinha a situação do estado de calamidade pública. Então, assim, era literalmente um cheque em branco que o governo tinha, e a gente gritou, a gente acenou, a gente fez todo o barulho necessário para a equipe econômica, para o próprio Palácio do Planalto, e fomos ignorados. E quando eu digo fomos, eu incluo você que está assistindo a gente aqui agora, você que é aposentado, você que é o beneficiado diretamente por essas nossas lutas. Então, você realmente, literalmente, teve as costas, né? Deram as costas para você. Quando eu digo deram, eu incluo todo o governo, porque ele não pode hoje, Thiago, dizer que não sabia. O que é que aconteceu? O que é que está acontecendo? Tem gente aí precisando de mim, eu não estou sabendo? Não. A gente gritou, a gente fez barulho, a gente fez tudo que tinha que ser feito para que o aposentado e o pensionista tivesse realmente visibilidade lá em Brasília, porque é lá que tudo acontece. Então, eu acredito que a gente, como é até um dos meus bordões, a gente precisa trabalhar para alcançar. Então, a gente está trabalhando, né? Se vai dar resultado, não sei. Mas eu acho, Thiago, que toda essa trajetória que a gente vem tendo desde o ano passado, de tantas lutas, de tanto aprendizado, isso aí fala até dos nossos inscritos do canal, eles estão aprendendo sobre os direitos que eles têm, que nem sequer acreditavam que teriam. Eu costumo dizer que o aposentado, até pouco tempo atrás, vivia num quartinho lá nos fundos da casa. E só lembravam dele, aqueles que ainda têm família, quando chega o dia do pagamento. Vamos ali, vovó, vamos ali, papai, para receber o seu dinheiro. Infelizmente, essa é uma realidade de cultura brasileira. Eu digo porque eu vivenciei isso muito perto de mim. Então, tudo isso que a gente tem colocado num pacote de mudanças que, a grosso modo, cara, a gente já aprendeu e a gente já vem colhendo muitos frutos, sabe? Eu sei que a gente não teve aquela grande vitória, mas eu costumo dizer que um castelo se constrói, né, de pedra em pedra. Então, se você olha para a história da gente, trajetória que nem é tão longa, é uma trajetória relativamente curta, mas é uma trajetória que já trouxe muitos ganhos. A gente está construindo hoje, Thiago, coisas que serão colhidas por nossos filhos, por nossos netos, sabe? Essa mudança de ótica dos direitos serem colocados realmente em prática, no sentido de se exigir, olha, eu exijo, é meu direito, eu já contribuí, o idoso, o aposentado precisam parar de serem tratados, principalmente por quem está à frente de um ministério como o da Economia, por exemplo, como se eles fossem um fardo. Eles não caíram de paraquedas na boa idade. Eles contribuíram, eles trabalharam, eles se dedicaram, eles fizeram o Brasil ser o que ele é hoje. Então, eu acredito, sim, que tem condições do 14º sair, mas acredito também que se nós não fizermos, o barulho tem que ser feito, a movimentação precisa ser feita, infelizmente a gente vai dar com os burros na água, infelizmente. Mas eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Enquanto eu estiver respirando, eu vou estar falando, vou estar gritando. Essa é a nossa função. Muita gente não sabe qual que é a função do jornalista, né, Milton? Eu acho que como a gente está numa dupla aqui, eu acho que cabe a explicação. Inclusive tem um filme muito bom do Dustin Hoffman, que chama O Quarto Poder, que com certeza o Milton assistiu como eu assisti, e a nossa função é essa. Nosso poder não é o legislativo, não é o judiciário, não é muito menos o executivo. A gente não executa nada, mas a gente coloca vocês na vitrine, a gente faz o barulho e precisa de vocês para fazer esse barulho. Então, é vocês que mobilizam a nossa mobilização, né? Para ser meio redundante, mas é assim que funciona. Vocês fazem a mobilização, a gente vai lá, faz o barulho e eles enxergam vocês. E a partir do momento que o político enxerga que tem um aposentado votante, digamos assim, isso interessa muito para eles. Então, é um jogo, né? Na verdade, é um jogo.
O Milton foi lá em Brasília, ver como que funciona esse jogo de perto. Eu lembro de portas que a gente bateu em Brasília, que quando souberam... Cara, quando nós chegamos em Brasília, já existia um burburinho do barulho que a gente já vinha fazendo na internet. Mas tivemos portas que a gente bateu e que abriram assim, um pouquinho a porta, olharam assim de canto de olho. Será quem são vocês? O que é que vocês querem? A gente representa os aposentados do Brasil. Aposentado? Um monte de velho? Não percam seus tempos, não. Velho já deu o que tinha de dar. Só que aí, Tiago, isso me aguçou. Olha, eu gosto de desafio, cara. Isso me aguçou, sabe, o olhar no sentido de que, poxa, quer dizer que eles realmente... Eu costumo dizer que eles estão numa bolha lá em Brasília, né? Eles vivem tão fora da realidade, naquele mundinho deles, de meia dúzia de quem tem tudo na vida e não lhes falta nada, que realmente eles esqueceram o que é a realidade de um brasileiro, né? Que mesmo depois que se aposenta precisa continuar trabalhando clandestinamente, muitas das vezes, como é o caso, infelizmente, de muitos aposentados por invalidez, porque sabe que não pode trabalhar de registro, não pode trabalhar em nada formal, mas precisa continuar trabalhando, e eu não vou condenar ninguém, porque quem sabe onde o sapato aperta é quem está usando. Mas eles nos deram com isso a oportunidade de entender que, de fato, para eles, é a fala que eu falei aqui no início da live, para eles, se tiver bom para eles, está ótimo, não querem saber de ninguém, e principalmente de aposentado, porque esqueceram realmente que aposentado vota, eles acham que só quem vota é filho e neto de aposentado, se enganam. Minha avó, enquanto viva, até os seus 93 anos, estava lá, votando. Fazia questão, para ela era uma questão de honra. E eu via nisso, realmente, o equívoco da fala né, desse parlamentar, que eu não vou citar o nome, nem precisa. Mas é uma questão de entendimento. As pessoas precisam entender que elas têm que colocar em prática o direito delas, né? Eu acho que é o maior poder que o brasileiro tem, sabe? O voto faz você ser igualzinho a qualquer um. O milionário, sabe, com a fortuna na conta, é igualzinho a Dona Maria José, que não tem nem onde morar direito. Voto é o poder que nós temos. Então, 2022 está chegando. Se nós soubermos de maneira muito inteligente e orquestrada executar esse poder que nós temos, a gente vai parar de filosofar, de achar que o Brasil pode melhorar, a gente vai acreditar que ele melhora, e quando a gente acredita, a gente coloca em prática e o resultado vem. Ação gera reação, né? Lei da atração, gente. Se a gente pensa no positivo, vem positividade. Se eu tenho uma visão muito negativa da coisa, só vai vir coisa negativa, nada vai dar certo. Então, até esse tipo de ação, eu uso o meu canal para isso também. As pessoas estavam desacreditadas, elas não acreditavam nem nelas mesmas. Então, a gente precisa fazer as pessoas entenderem que elas têm um valor extremamente grande, né? E baseado nisso aí, a gente abre uma visão, abre uma janela de esperança, e elas começam a entender que mesmo se sentindo velhas, né, imprestáveis, que infelizmente muita gente já ouviu tanto isso que elas passaram a acreditar. Eu sou velho, eu não tenho mais o que oferecer, eu não tenho mais o que contribuir. Tem e muito. E a gente tem mudado isso na mente das pessoas. O meu canal está aberto não é só para trazer informação. A gente tem procurado trazer também esperança para as pessoas, renovar essa esperança, né, fazê-las entender que, de fato, a gente existe, né, e precisa ser respeitado. Você tocou num assunto muito importante. Parece que o capitão Alberto Neto tinha um projeto de lei, você deve saber melhor que eu, para gerar emprego depois da aposentadoria, um negócio assim. Ele tocou nesse assunto numa live, mas só para sintetizar, antes de você me explicar isso, o quarto poder é o que a gente falou, a gente não executa. Então, muita gente cobra dos canais, vocês falam. A gente é jornalista, a gente fala, a gente fez comunicação. A gente não executa, então a gente fala, mas a gente pode falar por vocês, e o que vocês sentem, vocês falam pra gente, e o YouTube permite essa interação, então vocês falam, a gente ouve, capta, apura, e traz a notícia, e faz o barulho, esse é o nosso papel, né? O William Bonner nunca vai lá em Brasília dar uma canetada, mas o William Bonner pode fazer um baita de um barulho lá no Jornal Nacional, dependendo do que ele quiser, até derrubar um presidente, como a Globo já derrubou algumas vezes. Sim. Mas a gente não luta só por esse barulho, a gente luta também por nós, porque nós seremos aposentados um dia também, né, Milton? Agora, fala desse projeto do capitão Alberto Neto, se você sabe de alguma coisa, se saiu do papel, se andou. O capitão não, infelizmente, né? Infelizmente, existem alguns projetos, Thiago, que eles se perdem naturalmente, sabe?
eles se dissolvem, como eu até usei esse termo. Projetos, por exemplo, como a margem social, como o próprio 14º salário, eles ganham assim eles ganham uma força, pelo menos eles inflam de uma forma onde acabam sufocando alguns outros projetos menores, não que não sejam importantes. Agora, infelizmente, eu tenho dito também no meu canal, de vez em quando, que sempre que eu posso, eu tento trabalhar várias coisas em paralelo. Porque a gente sabe que toda tramitação de projeto de lei, ou de PEC, ou de emenda, ou de medida provisória, tudo é muito devagar, infelizmente. E as pessoas estão me perguntando muito, Milton, no mês de agosto, no mês de setembro, a gente já tem margem social? Gente, são perguntas tão complexas da gente responder, porque a gente se coloca numa sinuca de bico e diz, vai, eu acredito que vai, mas pode ser antes, pode ser depois. Então, gente, eu acho que tudo, inclusive esse projeto que você me perguntou do Capitão, são projetos que dependem, na verdade, de boa vontade, que falta demais, né? A gente percebe que Brasília, quando tem a necessidade de fazer uma PEC, pelo amor de Deus, uma PEC é toda uma trabalheira de quantidade de votos que tem, que recolher de assinaturas e tal, e a gente percebe nessas horas que quando eles querem, eles aprovam tudo muito rápido, mas quando tem um direcionamento de interesse próprio, como eu já falei aqui. Mas a gente não pode descansar, a gente não pode baixar a cabeça e tem que continuar cobrando, exigindo, e eu sempre que posso procuro colocar em prática mais de um projeto. Eu tenho procurado falar hoje sobre margem social, sobre outras demandas que caem no esquecimento, mas que não deixam de ser tão importantes, que vai melhorar a vida do aposentado, a questão do próprio imposto de renda, a questão de adicional de 25%, questão de isenção para perícia médica. Então, tem um leque, né, de projetos importantes e que eu procuro colocá-los dentro aí de uma sacolinha todos juntos, porque eu sei da importância que eles têm e da mudança de vida que eles podem trazer, né, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. Eu vou fazer uma bateladinha de perguntas da margem social, Milton. Mas beleza. Eu estou recebendo uma pergunta aqui, pelo WhatsApp, que tem um grupo aqui de aposentados. Uhum. Pergunte se o deputado Eduardo Barbosa é o mesmo que tirou da pauta a 8949. Sim. Eu vou até aproveitar a oportunidade para explicar o que aconteceu. Eu tive uma longa conversa no dia 30, quando foi aprovado, são tantos números e tantos projetos, mas eu vou lembrar. No dia 30, a Soraya Manato, deputada até pelo Espírito Santo, ela retirou esse projeto 8949, que é uma das grandes lutas do meu canal, já bastante antes da pandemia eu já lutava por isso. Projeto 2017, que vai isentar aposentados por invalidez e pessoas que são beneficiários do BPC-Loas, vai livrá-los, caso essas pessoas tenham o perfil de problemas de saúde irreversíveis, vai livrá-las das perícias médicas. Isso é justo, porque se um médico perito, depois de vários anos, às vezes, no auxílio-doença, ele conclui que você está numa situação de saúde que não tem mais condições de voltar para o mercado de trabalho, né, para a sua vida laboral, não tem mais lógica você estar onerando o próprio Ministério da Economia, né, com perícia médica, porque agora o perito ganha, né, para estar fazendo perícia, ganha extra, né, ganha por produção. Então, nada justifica essas pessoas terem que voltar, de tempos em tempos, a estarem sendo revisionadas, pessoal. Tem um laudo ali que está dizendo que elas não têm mais recuperação. Então, qual é a lógica disso? Então, esse projeto foi retirado no dia 30, ele está em tramitação na Comissão de Seguridade Social e Família também. Então, a Soraya Manato já eu acho uma das deputadas que mais tira projeto através de requerimentos dentro da Comissão de Seguridade Social e Família. Eu fiz aí uma linha do tempo e eu vi bastante requerimento dela para cada projeto extremamente importante, gente. Infelizmente, eu tenho que fazer esse comentário. A deputada Soraya Manato é do PSL, é o ex-partido do presidente da República, é base do governo, ou seja, nem tudo que ela tira, ela está tirando por opção dela, ela tira por orientação da base governista. Infelizmente, boa parte do que ela tira alcança o nosso público-alvo, que é o aposentado e o pensionista, de um modo em geral. Então, ela tirou, através de um requerimento no dia 30, e aí eu orientei as pessoas que nos acompanham
a cobrar dela. Ela é servidora pública, ela está ali, ela nos deve satisfação. Infelizmente, abri as portas do meu canal para ela vir explicar, não veio. Beleza. 7 dias depois, o deputado Eduardo Barbosa fez a mesma coisa. Retirou, através de um requerimento, o 8949. Aí eu fui buscar com a equipe, eu tinha um contato direto com a equipe dele, e eu passei um WhatsApp para a assessoria dele, e me responderam de pronto. Conversaram com ele, e aí ele me deu uma explicação que eu entendi que era plausível. Principalmente porque eu li todo o projeto de lei. Dentro do corpo do projeto de lei da 8949, porque é um projeto que tem vários apensados, né? Tem vários outros projetos com mais ou menos o mesmo objetivo, juntados a ele. Então, tem que se verificar os pormenores. Dentro desse projeto, existe eu não lembro agora de qual é o deputado especificamente, mas existe um deputado que ele pede para que os aposentados por invalidez e aqueles que têm auxílio-doença e que são portadores do vírus HIV sejam periciados por infectologistas, tá? E pessoas também que têm câncer, pelo médico direcionado, especialista na área. Só que aí tem um detalhe que faz toda a diferença, que por falta de conhecimento, alguns, inclusive deputados e parlamentares, cometem alguns erros, alguns equívocos. Foi o caso desse deputado que colocou isso. Gente, em 2019, eu acompanhei, eu ajudei sobre esse projeto também. Em 2019, no mês de junho, foi aprovado um projeto de lei, chamado Projeto de Lei Renato da Mata. Renato da Mata é carioca, é vivo, já veio em lives aqui no meu canal. O Renato da Mata é pessoa que convive com HIV e tem uma luta, um trabalho lindo em defesa dessas pessoas. E ele lutou e conseguiu, juntamente com o apoio do Paulo Paim, aprovar o projeto 13.847 de 2019, que isenta todo aposentado por invalidez que convive com HIV de passar por perícia médica revisional. Ou seja, até então, só existiam 2 grupos que eram obrigados a passar por perícia médica. Desculpa, só existiam 2 grupos que eram isentos, que são os aposentados com mais de 60 anos, ou aqueles com 55 anos ou mais e que já tenham pelo menos 15 anos de afastamento. Com essa aprovação em 2019, esse grupo de pessoas passou a fazer parte de um terceiro grupo. Por conta desse equívoco, Tiago, desse texto dentro do 8949 que está tramitando, foi que o Eduardo Barbosa pediu para retirar, através de requerimento, para que se possa discutir esses detalhes. E aí a assessoria dele deixou bem claro para mim: Milton, o deputado Eduardo Barbosa, ele vai votar apoiando a aprovação nessa comissão do 8949. Mas não tem lógica se manter dentro de um texto algo que já existe. Já existe uma lei que protege essas pessoas. Como é que vai se colocar isso dentro de um outro projeto que ainda nem foi aprovado? Não se pode fazer uma lei de uma lei que já existe. Então, basicamente, pessoal, respondendo essa pergunta, por isso que o deputado solicitou, tá? Então, ele me deu uma justificativa, coisa que a Soraya Manato não deu, e nós pedimos, e ela não deu. Pelo contrário, na verdade, ela até deu uma resposta que não tinha nenhuma justificativa. Ela veio dizer para a gente que isso aí é público e notório, que existem muitas fraudes no INSS e que por isso as revisões são necessárias e etc e tal, mas não justificou, né? Ela deu uma desculpa que realmente era, para bom entendedor, era algo realmente bem supérfluo diante de uma justificativa que fosse necessária. Então, não valeu de nada. Mas o 8949 vai voltar para a pauta sim, tá? Essa deve ser uma daquelas que olharam vocês pela frestinha da porta. Exatamente. Tiago, a gente sempre que faz contato com assessoria de parlamentares, eles querem saber se a gente é de esquerda, se a gente é de direita, coisa que é ridículo isso. As pessoas tratam o Brasil, politicamente falando, como se a gente vivesse num grande jogo de futebol. É um Fla ou um Flu, ou eu sou Flamengo ou eu sou Fluminense, ou é um Flamengo e um Vasco. Gente, enquanto tivermos essa visão equivocada do que é fazer política pelas pessoas e para as pessoas, o Brasil vai ser o que ele é, tá? Infelizmente. A gente precisa entender a política como um caminho, como uma porta que pode se abrir para a solução de problema da vida das pessoas, e não para defender um time. Se você fala mal do que o governo e não da pessoa Bolsonaro vem fazendo, o governo como um todo, você é petista, você é esquerda. Aí se você fala da esquerda, até pouco tempo atrás, quando o Lula estava no poder, eu sentava o sarrafo no que estava errado. A gente tem que aprender a dividir, pessoal.
O que é bom tem que ser exaltado. Aquilo que não presta tem que ser, sim, falado, tem que ser apontado para que se mude, para que se melhore. A política boa no Brasil é essa, feita dessa forma. Essa alienação de entender que ou é oposição ou é situação, isso não existe, isso já está ultrapassado demais, pessoal. A gente vive no século XXI. Verdade. Eu mesmo estou rezando para aparecer uma terceira via. Eu não aguento mais essa briga, eu estou fora disso aí. Estou rezando para aparecer uma terceira via boa, né? Precisa de uma terceira via urgente. Mas vamos focar na margem social, que senão a live vai estourar o tempo. Faz aí o teu jogo. Vocês estão aproveitando a live, muita informação boa, muita filosofia aqui para vocês absorverem. Depois essa live ela entra em pílulas na semana, provavelmente vai ser replicada também pelo canal do Milton. Muita gente achando que estamos no canal do Milton. Estamos no canal Consignado Inteligente, o Milton está com a gente. Quem sabe numa próxima a gente vai estar lá no canal do Milton. A margem social, Milton, se eu for te perguntar, você vai destrinchar, vai falar um monte de informação, mas talvez essas questões eu apurei juntamente com o pessoal da comunidade para trazerem questões diretas da margem social. Vamos supor que a margem social seja aprovada. Eu posso usar ela para quitar os meus consignados? Na verdade, o principal objetivo, quando a gente teve a inspiração, muita gente não sabe, a margem social surgiu como? Ano passado, o senador Girão, eu não lembro agora de que estado ele não sei se é do Ceará, se não me engano, se não for, me perdoem. O senador Girão, ele fez um projeto que foi aprovado, que virou o Pronamp, né? Uma linha de crédito especial, diferenciada, para todo profissional liberal, né? Podendo aí dar a essas pessoas até R$100 mil de empréstimo sem nenhuma garantia, olha só. Mas foi feito e foi aprovado. Então, advogados, médicos, uma série de profissionais, não tenho nada contra, podem hoje ter acesso a essas linhas de crédito, que inclusive agora em 2021 está sendo mantida, né? O Pronamp. Daí surgiu a ideia, o Sandro desenvolveu um texto, a gente ali conversando, eu, o Sandro e o Felipe, a gente acabou chegando no denominador comum através da ideia que o Felipe falou, isso tem cara de uma margem social, e virou margem social. Daí veio, né, essa situação toda, e o principal objetivo era justamente a tua pergunta. A margem social ela nasceu com o intuito de tirarmos as pessoas do consignado, dessa corda no pescoço, através da margem social. Daí a ideia dela ter uns juros infinitamente menor, né? E o direcionamento é esse. Mas tem uma pergunta que, casada com essa, Thiago, me fazem muito. Milton, eu só posso pegar a margem social para quitar empréstimo consignado? Não. A margem vai estar disponível. Se você faz parte do perfil que tem acesso, pode pegar ela para usar para o que você quiser. A gente orienta que você use de maneira inteligente e se livre de juros exorbitantes de crédito pessoal, do próprio consignado, convencional e tantos outros empréstimos que você deve ter aí na sua vida, para que você possa trocar uma dívida cara por uma dívida infinitamente mais barata. Exatamente o que a gente falou lá atrás, né? O consignado hoje é os juros mais barato, mas se vira a margem social e você tá com a corda no pescoço com o consignado, pega a margem social, juros de 2% ao mês, é isso? Não, 0,2% ao mês? Não, 2,5% ao ano. 2,5% ao ano, dá menos de 0,2% ao mês. Exatamente. Não, dá mais, dá 0,4%. Isso, dá um pouquinho mais. 0,45% ao mês, né? Isso. Uhum. Então é óbvio, gente, é o que a gente falou lá atrás, é só questão de entender a informação e vamos frisar aqui. Então, o que o Milton acabou de falar. Saiu a margem social, não saiu ainda, calma, tá? Quando sair a margem social, você que está aí com 9 linhas de crédito, pegando juros a 1,8, 1,4, se portou, tá 1,3, você vai pegar 0,45. Então, você não pega e compra um carro com esse dinheiro, você pega e quita o consignado, porque automaticamente a sua margem lá do consignado vai aumentar, você vai começar a receber mais, né, o seu salário, e com isso você já pode quitar até a margem social, de repente, antecipadamente. Vai saber como que vai funcionar. Mas a outra pergunta você quase me respondeu, Milton. Quem criou? Essa daqui é tudo de inscrito, tá? Beleza. Quem criou a margem social foi o Dr. Sandro? O Sandro desenvolveu o texto, né? O Sandro é advogado, a maioria de vocês sabe, então às vezes a gente tem algumas ideias que elas se entrelaçam, então a gente se complementa muito, né, nessa situação toda. Então o Sandro, lógico, advogado, tem uma excelente escrita, né, técnica, e ele fez essa redação aí da margem social, e ela surgiu desse intuito que nós tínhamos de ajudar as pessoas. Agora, claro, a gente não é parlamentar, então todas as boas ideias que a gente tem, pessoal, a gente só tem um caminho a seguir. Ou a gente fazia o que qualquer
brasileiro pode fazer, que é ter uma ideia legislativa, só que o caminho é muito longo, né? Alcançar 20 mil votos, depois vai para um monte de comissão e etc e tal. Então, como a gente teve essas portas abertas e acesso a alguns parlamentares que comungam das mesmas boas ideias, porque tem político bom que quer fazer realmente alguma coisa pelo brasileiro? Tem. São poucos, mas graças a Deus que ainda existem. Então, esses poucos que a gente procurou, abriram as portas para a gente. Eu posso destacar aí o Ricardo Silva, por exemplo, que tem aí um projeto, inclusive de 13º salário para o BPC Loas. Foi uma ideia que eu tive, dividi com ele, ele colocou em prática. Então, basicamente, as boas ideias, elas precisam de um parlamentar, de um deputado federal ou de um senador para colocá-la em prática. E a gente está tendo alguns, graças a Deus. E a pergunta final, que essa não pode faltar, acredita que sai esse ano a margem social? Acredito que sai sim. Eu tenho muita, assim, dentro das perspectivas que eu tenho, vou até fazer um comparativo, um paralelo agora, que talvez eu até peque, mas eu acredito que, colocando numa balança, margem social e 14º salário, ó, a balança da margem vai dar uma subida. Sabe por quê, gente? Porque, querendo ou não, a margem social ela vai ser um crédito especial, né? Que vai vir direcionado não do banco, não é o banco que vai estar te emprestando. O banco ele é o intermediário. O dinheiro tem que sair, né, de algum lugar, mas esse dinheiro é do governo, tá? Vai ser uma linha de crédito que o governo vai disponibilizar, e por isso que, inclusive, você, mesmo sem margem, com a margem zerada, você vai poder ter acesso a esse crédito, e aí o banco vai intermediar. Esses juros aí pequenininho, de 2,5% ao ano, é justamente os juros que o governo vai pagar ao banco para que ele faça esse interim, justamente pelo que o Thiago falou. Como esse empréstimo, né, essa linha de crédito, não vai oferecer nenhuma vantagem para os bancos ou para as financeiras, então alguém tem que, né, pagá-los pelo trabalho. Então o banco vai receber justamente esse direcionamento desses juros menor para que você possa ter essa linha de crédito especial e sair desse endividamento. Muito bom. Gente, está chegando a 1 hora de live. Eu brinco aqui, Milton, que live com mais de 1 hora é só se for cantor sertanejo. A gente não é cantor sertanejo, a gente traz informação. Mais de 1 hora fica uma live cansativa, pesada. Eu acho que a gente deu conta do recado nesse nosso primeiro encontro aqui ao vivo, em público. A gente já trocou uma ideia aqui pelo WhatsApp, a gente está alinhando alguns planos. Quem sabe a gente vem com convidados aí nas próximas. Mas eu queria dizer de antemão que o jornalismo é uma área um pouco complicada, o Milton sabe, é muita farpa e pouco carinho entre os colegas de profissão. E é muito prazeroso ter um colega de profissão nesse segmento e me deixar à disposição para que você possa usar as minhas habilidades jornalísticas em favor da nossa causa também, assim como eu espero poder utilizar as suas ferramentas jornalísticas em prol da causa dos aposentados e pensionistas, e falar que eu te espero numa próxima live aqui com muito prazer. Foi uma honra ter recebido você aqui no canal Consignado Inteligente, meu irmão. Eu que agradeço, Thiago. É sempre muito bom poder contribuir com esclarecimento. Eu acho que a informação, sabe, ela abre a mente das pessoas, ela leva esperança. Eu acho assim, a gente tem nas mãos um poder muito grande, né? E eu quero usar esse poder que eu tenho de conhecimento básico. Às vezes a gente percebe que tem pessoas que elas precisam de algo tão infinitamente bobo para a maioria das pessoas, dentro do que é uma informação, uma retirada de dúvida. E assim, eu me sinto extremamente lisonjeado de poder ser esse canal de informação para as pessoas. Acho que a comunicação nos dá, sabe, essa coisa boa de se sentir útil de verdade. Então, eu quero... Daí veio a minha ideia lá atrás de fazer um canal, porque eu via que as pessoas tinham dúvidas que, às vezes, passavam horas no telefone para pegar algo que eu poderia contribuir, né, e oferecer para elas, assim, através do canal Milton D'Antunes. E espero que esteja alcançando o meu objetivo. E o meu canal também está sempre aberto, é sempre muito bom. Eu acho que as pessoas elas precisam se desarmar de algumas situações e entender que tudo aquilo que vem para contribuir, né, a gente precisa separar as coisas, né? Às vezes as pessoas colocam tudo no mesmo saco, na mesma sacola, no mesmo saco, e acham que é tudo muito igual, e na verdade não, né? Até no meio de diamantes, né, tem uns que brilham mais do que outros, né? Então tudo tem diferença. Então as pessoas precisam só dessas se libertar dessas amarras, né, para entender que na verdade o nosso trabalho ele é muito mais profundo do que a gente imagina. Eu gosto de filosofar, viu? Deixa eu calar a boca aqui, senão eu falo demais. Mas é bom porque faz sentido. Muita gente aprovando a nossa dobradinha aqui, tá? Depois você vai ver aí no replay, porque enquanto fala não dá para ler, né?
É verdade. A gente não tem de falar, raciocinar e ler a mensagem ao mesmo tempo. Mas no replay da live você vai ver que muita gente gostou do nosso encontro aqui. A Marisa Rezende. Olha lá, um jornalista é bom, com 2 será ainda mais forte. E eu acho, Milton, até falei na live de alguns outros companheiros, que jornalista falando com um aposentado, eu acho que somos só nós dois, hein? Me corrija se tem mais algum aí. Eu não lembro de mais ninguém. Tem muito advogado, né? Mas jornalista eu acho que somos nós. Somos verdade. As 2 araras azuis do aposentado e pensionista. Milton, vamos ficar por aí, né? Acho que tá de bom tamanho. Queria suas considerações finais aí. Quero só agradecer o pessoal que está aqui com a gente. Eu costumo dizer minhas meninas, que a maioria é mulher, mas aí e os meninos também, é sempre um prazer. Eu tive a oportunidade, Thiago, de fazer grandes amigos que a gente não conhece ainda pessoalmente, mas o amor e o carinho é como se já fosse amigos de infância. Então, muitos desses que me acompanham, eu tenho contato pessoal deles, isso é muito bom. Isso é o tipo de coisa que não tem dinheiro que pague, como diz aqui no Nordeste. Muito bom. Fica no backstage aqui, a gente bate aquele papo final. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a todos vocês pelo carinho aqui no chat. A Verusa acabou de entrar aqui, que é uma querida, canal VF News, não sei se o Milton conhece. Conheço demais, vou dar um abraço para ela também. Grande ativista aí da causa também. E a gente fica por aqui agradecendo, contando com vocês nas próximas, muitas coisas boas virão. E aqui, assim como o Milton tem o bordão dele, como é que é o bordão, Milton? Quem trabalha sempre alcança. E aqui nunca será mais do mesmo. Então esse é o nosso bordão, para não encher linguiça para aposentado e pensionista. Quando a gente fica quietinho é porque não tem assunto, mas quando tem, olha aí, 1 hora de notícia boa para vocês, margem social bem encaminhada, 14º bem encaminhado, né? Resumimos aí a questão do RNC hoje aqui também. Eu ainda acredito que a extinção não é o caminho, e sim a regularização dele, para a gente não perder essa margem. Mas vamos aguardar. E vamos aguardar para esse ano ainda. A gente fica por aqui, segura no backstage aí, Milton. Até a próxima, pessoal. Galera. Muito obrigado. Tchau. Joinha, tá? Dá o joinha, por favor, porque o YouTube tá chato pra caramba para recomendar vídeo. Taca o joinha, que isso aí, essa live vai subir para os outros aposentados e pensionistas que não puderam estar aqui com a gente hoje. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, pessoal.